Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos mais uma vez bem-vindos. Com nosso coração elevado ao alto, agradecendo ao Cristo a bênção de mais essa oportunidade. Neste momento, nós solicitamos a todos que coloquem o celular no silencioso. Quem puder desligar, desliga. Solicitamos também, em respeito e em aproveitamento à apresentação da arte, que nós possamos fazer silêncio para que a arte entre em nós. São momentos de reflexão, de inspiração, e nós devemos aproveitar, já que aqui estamos, da maior forma que somos capazes. Então, Jesus nos convida, neste momento, a buscarmos o nosso silêncio íntimo e refletirmos com as canções que serão apresentadas aqui. Eu vou passar agora, quem vai apresentar para nós hoje é o Grupo Lumiarte, um grupo que já tem nos felicitado há um bom tempo com belas apresentações. Então, nós contamos aí com a colaboração de todos e que Deus ilumine o nosso grupo. Tão longe já se vão aqueles dias, caminhávamos contigo nas estradas de Jerusalém. O pó da estrada em tuas sandálias, miríades de luzes espalhadas pelo ar. Sua voz, sempre alegre e suave, e em cada palavra o perfume do amor a nos encantar. Uma brisa leve então soprou, sua orla santa suavemente me tocou. Hoje eu procuro mesmo, mestre, meu amado, meu amigo, novamente servir. Mas aqueles dias estão aqui, os mesmos passos vão seguir, caminhando acima. Sua força vai me levantar, sem reservas eu te seguirei. Ao meu lado sei que vai estar, quero ser tuas mãos, ó meu Senhor. Quando a um irmão eu levantar. Mas aqueles dias estão aqui, os mesmos passos vão seguir. Quando a minha alma vacilar, sua força vai me levantar. Sem reservas eu te seguirei, ao meu lado sei que vai estar. Quero ser tuas mãos, ó meu Senhor, quando a um irmão eu levantar. Roberto, tira um pouquinho, vai sumir o telão. Oi.
pra lá, porque senão vai sumir o telão, o pessoal não vai cantar. Semana Espírita, boa noite. Opa! Ei, povo de Deus bonito. Vamos cantar? Tchami, qual que é agora? Agora, vamos ver se esse povo sabe cantar. Olha lá, ó, vai aparecer a letra no telão. Essa ninguém conhece, viu? Então vocês vão aprender agora essa música. Mas não é difícil, não. Vamos cantar Semana Espírita? Como é que é? Como é que é? Te abeiraste. Canta. Não? Nem sei. E o meu? Senhor, tu me olhaste nos olhos. Lá onde? Junto? Buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente tu me olhaste nos olhos, pronunciaste meu nome. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos amor? Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros mares. Ânsia eterna. Tu
Agora eu vou trocar outra música inédita aqui. Ninguém conhece. Essa aqui é Movimento Espírita, ninguém conhece. Tia Miriam, vamos lá? Por isso o quê? Por isso quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue um sonho realizar, onde a gente consegue um sonho realizar. Ei, povo, canta bonito. Palma pra vocês. Agora, tem uma turminha aqui muito especial que veio trazer uma ajuda pra gente. Grupo Lumiarte hoje abre espaço para as crianças do JEC, que vão ajudar a apresentar 2 músicas. É com muita alegria que o JEC, o Grupo Espírita de Caridade, dedica todo o seu trabalho à evangelização infantil e de jovens. É o nosso carro-chefe, é o nosso mote de trabalho. E a gente traz, então, um texto da Meimei, que diz o seguinte: a criança é o dia de amanhã solicitando-nos concurso fraternal. Planta nascente é a árvore do futuro que produzirá, segundo o nosso auxílio, a sementeira. Livro em branco exibirá depois aquilo que lhe gravarmos nas páginas agora. Luz iniciante brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertarmos ao coração. Barco frágil realizará a travessia do oceano encapelado, de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecemos a edificação. Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. Conduzimos, pois, o espírito infantil para o grande compreensão com Jesus, é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo. O serviço da humanidade, na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Hoje a gente vai ter uma satisfação enorme de ter uma ajuda muito, muito, muito mais que especial aqui hoje. A gente vai recriar aqui um pouquinho do que a gente chama lá das nossas terças-feiras mágicas no JEC. São coisas memoráveis que acontecem ali que somente estando para perceber. Então, a gente pediu às evangelizadoras para ceder um pouquinho aqui desses seres de luz que estão aqui na frente e que vai iluminar aqui agora. A gente vai contar como é que é a pedagogia do JEC. A gente ensina coisas muito profundas através da arte, através da música, que vão introjetando no coração das crianças, e a gente vai percebendo que elas vão vivenciando e falando isso de maneira comum no dia a dia delas em casa, seja no JEC, seja na escola. Então acredito que é o caminho correto. Não, fica aqui na frente que é mais seguro. Crianças, vamos lá? Vamos cantar?
Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era uma mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era uma mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando que é? Quando eu conheci o Espírito, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e paraíso começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e paraíso começam aqui dentro do meu coração. Com um monte de espíritos que a gente não esquece, eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Pai. Com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Não acredito, não. Não acredito, não. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de muito? Aê! Como é que é? Rezar pelos amigos. Não é? Difícil é cantar sem se emocionar aqui agora.
nossas evangelizadoras. Graças a Deus. Agora as crianças e os jovens vão seguir as plaquinhas. Envolva, Senhor, a toda a organização, todos os trabalhadores, aos convidados que vêm nos prestigiar, para falarmos um pouco de Jesus, do seu Evangelho, do seu amor. Envolva-nos na sua paz e permaneça com cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Marilda, ela é trabalhadora na Seara Espírita há mais de 25 anos, estando em colaboração no Grupo Espírita Allan Kardec, de Coronel Fabriciano. Ela é formada em Ciência da Administração, especializada em Gestão de Pessoas, com experiência profissional na gestão pública. E nós vamos convidar agora a Simone, da Aliança Municipal Espírita de Ipatinga, para compor a mesa, a tia Linda, para ser mais formal, a Arlinda Teixeira, para compor a mesa, representando o SEM, o Carlos Correia, que todos conhecemos como o Carlinhos, também para compor a mesa, o Marcos Maurício, representante do GEF, Grupo Espírita da Fraternidade, no C3, a Socorro, representante do FECEL, que é a Fraternidade Espírita Seiva de Luz, e a Mônica, representante do GEC, que é o Grupo Espírita da Caridade. E agora nós convidamos a Marilda para que ela possa estar aqui à frente para iniciarmos a palestra. Boa noite. Eu não sei se um misto das emoções, né, de estar aqui à frente vendo todos vocês, que nos envolve nessa oportunidade que tanto mexe com o nosso íntimo e no nosso esforço de conseguirmos realmente, ao fazermos um estudo íntimo, conseguirmos levar isso para um coletivo. Que nessa Semana Espírita isso se replique a cada oportunidade com todos aqueles que aqui vão estar. E isso é tão valioso porque a gente vai adentrando o espaço e na hora que eu encontrei com o Carlinhos, ele disse, seja bem-vindo, você está em casa. Aí eu falei, nossa, de fato, eu me sinto em casa. E aí, encontrar com cada uma das pessoas, poder trocar as vibrações, as energias com elas, faz com que a gente vá adquirindo aquela estabilidade emocional necessária para poder estar, neste momento, buscando contribuir de alguma forma para as nossas reflexões íntimas. A gente veio trazendo o que o Evangelho de Jesus nos orienta, mas o compromisso é de cada um. Então, nós vamos pedir a Jesus, vamos rogar ao benfeitor espiritual de cada um de nós, que a mansidão, nesse momento, invada a nossa alma. E que nós consigamos, assim, então, compreendermos, de fato, qual seria a lição que querem tanto que nós, estando aqui, estejamos fazendo esse exercício. Você não veio em vão. Você não veio por um convite social para cumprir algo que está dentro de um movimento espiritual que você busca edificar o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual. Você veio porque você quer e anseia trabalhar a sua consciência para que ela se espiritualize. E essa é uma verdade que cada um de nós carrega, porque nós sabemos que é lá que a lei está. E sem esse espírito de mansidão, tão difícil nos nossos dias, mas que também não foi desde a origem, nós não vamos conseguir caminhar na velocidade que desejamos. Porque caminhar, estamos. Mas tem hora que a gente gostaria de estar melhor do que está. Do ponto de vista das considerações, das ponderações,
do comportamento, seja ele espontaneamente na minha convivência com as pessoas, mas seja na minha intimidade, com os meus pensamentos e com as minhas emoções. É claro que você quer estar melhor do que você está. E a gente, às vezes, consegue, mas, por vezes, não desanima, para que a gente possa cumprir essa lei do progresso. E olha só, falar dessa bem-aventurança, aliás, falar de qualquer das bem-aventuranças, trabalhar o Sermão do Monte, e a gente não vai abrir tanto, porque nós vamos ter dias especiais para conversarmos sobre ele, mas é nós entendermos que se nós elegemos como tema central de uma semana de reflexão e de vibrações que não somente vão alimentar a nossa casa mental, lar do nosso espírito, mas também todos os lares físicos de todos que estão aqui, de todas as redondezas, ou seja, existe um trabalho espiritual que transcende a minha condição, a sua condição, mas está na nossa verdade que a espiritualidade está agindo aqui, indiferente do que você esteja conseguindo se conectar com ela. Os frutos nós vamos perceber em nós. E cada um, no seu caminhar, fará o mesmo. E no dia que todos nós estivermos sendo conhecidos pelo fruto que demos, nós vamos estar numa sociedade mais justa, fraterna, solidária. Então, falar desta bem-aventurança é, inicialmente, pedir a nós mesmos que nós tenhamos a consciência de que a bem-aventurança, que é dos mansos, e eu vou dos dóceis, é algo que a gente percebe, às vezes, tão distanciado da nossa convivência diária, né? Mas sem pararmos para refletirmos que a primeira orientação que Kardec traz de reflexão neste capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis, é justamente falando de como que nós até hoje respondemos a tudo que vivemos. Porque ele começa falando justamente das injúrias e das violências. Desde a origem, claro, que nós conhecemos da humanidade, tudo se conquista pela violência. E está lá na história para a gente conseguir perceber o quanto que nós fomos fazendo com que isso ficasse presente na nossa postura pessoal, no nosso linguajar, na nossa forma de nos comunicarmos através de todos os canais possíveis, inclusive pelos nossos toques, como que isso está impregnado. Porque a mesma mão que afaga é a mesma que assola. E aí, a mesma palavra carinhosa é a palavra que espeta. O mesmo olhar que acolhe é o mesmo que pode nos espantar da presença do outro. Isso é a forma que nós resolvemos, a nossa forma de convivermos, na ânsia de sermos bem-aventurados. E quando a gente pega as bem-aventuranças e vai trabalhando, a gente sabe que as bem-aventuranças, quando a gente vai conversar sobre o Sermão do Monte, ele vai resumir a doutrina do Cristo. E aí, na semana que você escolhe falar da obra que nos conduz a realmente exercitar a presença de Jesus, que está sempre ao nosso lado, sempre na nossa companhia, que é falar do Evangelho, segundo o Espiritismo, falar do Sermão do Monte. Em específico, falar das bem-aventuranças é falar do Evangelho de Jesus. Ele vai resumir tudo. Você pode não compreender muitas das outras obras e nem ter acesso a elas. Mas se nós tivéssemos um esforço íntimo de estarmos compreendendo as bem-aventuranças, de fato, todas as obras, subsidiárias ou não, nos levariam a este encontro. Porque bem-aventurado é, na verdade, aquele que tem virtudes. É o virtuoso.
E se a gente for pegar as bem-aventuranças, a gente vai dizer, como muitos já disseram, é impossível. Na condição que estamos, de fato, não vamos conseguir ter muito êxito. Mas nós não estamos vivendo para o agora. Nós temos uma doutrina de luz que clareia, que direciona e que te fala, é lá que eu quero te ver. É lá. A vida futura é um princípio que, se não estiver nos consolando, é porque nós ainda não adentramos a todas as bases doutrinárias para que o Evangelho de Jesus pudesse realmente transpor através de tudo que façamos. Seja no falar, seja no pensar, seja no agir. É necessário que essa comunhão, a cada dia, se consolide mais na nossa consciência. Isso é espiritualizar a nossa consciência. E essa é a bem-aventurança do manso, que vai fazer com que a gente tenha essa perspectiva. A perspectiva justamente, qual que é o destino da terra? O destino da terra é dos mansos. Nós queremos fazer parte da caravana dos redimidos. E quem faz parte dessa caravana? São todos aqueles que, de alguma forma, deram a sua vida pelo Evangelho do Cristo. Então, se lembre na história, vá lá em Paulo Estevão, vai lá 2000 anos, 50 anos depois, e tantas outras obras, e vá conhecer aqueles que se entregaram conscientes ao trabalho do Cristo. Estes é que formam a caravana dos redimidos. E aí, é interessante falar dos mansos, quando a gente está falando do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Porque às vezes a gente vê Kardec, né, e vê, nossa, que grandiosidade, que capacidade, né, de coletar, de colocar tudo no seu lugar, de fazer com que cada obra realmente estivesse aqui a nosso dispor. Só isso já deixa-nos, com toda certeza, gratos eternamente a Allan Kardec. Mas toda vez que a gente vai fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, você já fez, já passou por isso, mas você pode repetir, porque não tem problema, né? Se você começar novamente, você vai ter que passar pelo estudo do capítulo onde a gente vai ver a vida de Kardec. E vamos ver todas essas possibilidades que estão aí presentes, mostrando a grandiosidade do seu trabalho na codificação. Mas o que às vezes a gente não reflete, que não é só isso. Kardec não é só isso. Como se só isso não bastasse, mas é muito mais do que isso. Porque ele está como um dos membros da caravana dos redimidos. Porque se nós conhecemos um pouco da história dele, nós vamos saber que na sua encarnação como House, ele foi queimado, vivo, em nome do Evangelho de Jesus. Mansamente, sabendo exatamente o que significa mansuetude. Você, estamos nos esforçando para estarmos sendo um dos componentes dessa caravana? A mansuetude realmente consegue fazer parte da nossa conduta, não que constante, mas a gente tem no Evangelho esse consolo? Porque eu vou voltar lá no capítulo 17, no capítulo que fala sedes perfeitos. François Nicolas Madeleine tem uma instrução para nós, onde ele fala para a gente da virtude. E o bem-aventurado é aquele que tem virtudes, né? Esse é o bem-aventurado. Então, de certa forma, quem aqui não é bem-aventurado? Ninguém pode levantar a mão. Todos somos bem-aventurados, todos temos virtudes. E na hora que a gente vai até a leitura, a gente vai começando a ver como que é importante a gente estabelecer essa relação. Porque ele diz para a gente assim: a virtude, em seu mais alto grau,
comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. A gente sabe que esse aqui é aquele capítulo, né, que seres perfeitos, né, gente? Então, está lá o que é a descrição de homem de bem. E aí ele fala que as virtudes são as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. E mais algumas qualidades que a gente sabe. Mas sabe onde que eu quero chegar no que ele fala? Porque isso nós já sabemos que ainda não posso responder por tamanha e grandiosa postura espiritual. Mas eu sei que eu sou virtuosa. Você também precisa saber que é virtuoso. E saber lidar com este saber. Porque saber lidar com esse saber vai te dar mansuetude, porque ele vai te dar o que a virtude dos bem-aventurados dóceis precisa carregar. Humildade. Nós não estamos dizendo que nós somos virtuosos por engrandecimento daquilo que lhe carregamos, mas é pela certeza de que nós não estamos em vão aqui. Não estamos. Você tem que valorizar, respeitar e dar multiplicação aos pães, que são as suas virtudes, para que elas possam alimentar. Senão é orgulho, é soberba, é prepotência. Mas a partir do momento em que tudo que nós estamos vivenciando, por mais simples que seja, é grandioso e nós estamos conseguindo multiplicar, eu preciso da multiplicação dos pães. Porque eu me dispus, assim como você, a ser um discípulo do Cristo. E aí, dessa forma, ele vem e diz assim: infelizmente, muitas vezes, essas virtudes que ele lhe disse que são essenciais para construir um homem de bem, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desconcertam. Por isso nós não somos ainda aqueles que conseguem, a tempo e a hora, diante de todos os fatos, de todas as circunstâncias, de todas as pessoas, ser manso. Por isso que a gente às vezes ainda resolve na violência. E permanecemos, às vezes, até num discurso, nas nossas falas, que são bélicas. Até não é um jeito da gente falar, no coloquial. Vem cá que eu vou te contar uma bomba. Se é guerra que você quer, venha, que a guerra vai começar. Então, na nossa fala, para dizer assim, como que a violência, que era a forma que sempre se buscou para conquistar terras, reinos, potestades, era na violência. Tanto era na violência, e o exemplo mais claro que nós temos, que nós achamos, que nós acreditamos que ela iria resolver, porque a violência resolve. Resolve rápido, mas por pouco tempo. Você vai gritar e a discussão vai acabar. Parece que o problema acabou, que resolveu a situação. Mas a gente sabe que não. Então ela resolve, mas ela resolve de maneira incompleta. E dessa forma, a gente então vai vendo que, quando nós trazemos na marca da nossa encarnação a fragilidade, a marca da encarnação é a fragilidade. Eu estou aqui agora e eu não posso e nem consigo ter a consciência do daqui a pouco, do amanhã. Nós podemos estar aqui e necessariamente juntos, mas não necessariamente na próxima semana. A fragilidade da encarnação é algo que nós ainda não aprendemos a construir como uma consciência para que nós pudéssemos realmente aproveitar conscientemente cada segundo, cada minuto, cada oportunidade. E estamos esperando alguma hora ideal, como se a hora ideal
para amar existisse. Você pode esperar a hora ideal para você fazer alguma compra particular. Para as questões materiais, você pode estar aí trabalhando a hora ideal. Mas como nós somos espírito, e como nós vamos buscar aqui a consciência espiritual, e a consciência espiritual se adquire amando, aprendendo a fazer esse processo, isso não tem hora. E eu continuo dando calendário, data especial para amar. E amar aqui é justamente fazer um exercício que é muito valioso. As bem-aventuranças, elas têm um recado, todas elas, um recado central do Cristo. Paz. Todas as bem-aventuranças é para que nós tenhamos paz. Qual a que mais paz quer trazer para nós? Seja manso. Seja manso. Nós sabemos que é assim. Tanto que nesse capítulo você vai ter que conversar com a afabilidade, você vai ter que conversar com a doçura, você vai ter que conversar com a paciência, com a resignação, com a obediência. São com essas virtudes que nós conversamos para sermos dóceis. Porque são elas que realmente nos evangelizam para viverem na paz. E não por acaso, a espiritualidade encerra esse capítulo falando daquilo que nos tira. Quando ele nos fala da irritação, da ira, da cólera. E como é fácil. Se você não se disciplinar, o seu telefone pode chamar. E você vai ficar com uma vontade muito gigante de saber o que ele está querendo te falar. E às vezes uma coisinha só que você vê já basta para te irritar. E aí nós estamos falando de mansuetude, docilidade, afabilidade, e você não mais vai refletir. Coisas simples, que já aconteceu no dia de hoje, já aconteceu nessa noite, poderá acontecer durante esse momento nosso, e por seguinte, e eu não vou talvez conseguir vivenciar uma virtude que eu tenho em dosagem, mas que eu ainda não tenho na dosagem que me faça ter disciplina. É isso que ele nos fala no capítulo Sedes Perfeito, Nicolas Madeleine. Existem pequenas enfermidades que vão mexer na nossa prática de virtudes que nos dariam essa mansuetude que a gente tanto quer. Mas se eu me conscientizo dessa fragilidade, se eu me conscientizo que essa é uma bem-aventurança que vai me dar, com certeza, a resposta para o destino da humanidade, é ser mansa e pacífica. É para lá que nós estamos indo. Aí essas questões que estão aí à nossa volta, que tanto nos tiram a paz interior, porque falar da bem-aventurança dos mansos é falar de algo que é íntimo. Que não tem como você fazer diferente, que não vai ter escola melhor do que a sua intimidade. E que nós não estamos valorizando e que nós não estamos dando espaço nesse mundo onde a gente quer soluções rápidas, imediatistas e que nos façam sentir melhor que o outro. Essa que é a verdade. Isso é uma violência. A gente continua resolvendo na violência. Não mais, talvez, a violência física, mas sabemos que estamos num mundo onde ela ainda está presente. E a gente não sabe como você controla. Quantas vezes você fecha a mão, né? Põe a mão para trás e segura a sua mão para não correr o risco de que ela vá na direção ou num movimento que destoa totalmente daquilo que você está se esforçando. Continue fazendo esse esforço, porque talvez o outro não veja, mas você sabe o que você está vencendo. E isso é muito comum no momento que hoje, qualquer estalo, qualquer incômodo,
vai nos tirar a docilidade. Essa bem-aventurança, ela faz com que a gente vá buscando cada vez mais a oportunidade de perceber que os processos de violência, de mágoas, de ressentimentos, eles nos adoecem, eles nos cansam. Eles nos cansam, gastam muita energia. E o espírito, ele não foi criado para contenda, para o ódio, para a mágoa. Não foi. Por isso, qualquer ação que a gente tenha nessa direção nos causa cansaço. Cansaço físico, cansaço emocional, cansaço mental. Enquanto a gente não chega naquele ponto máximo da nossa evangelização, de dizermos assim, que nós estamos vendo Cristo de braços abertos, e Ele está falando, vem Marilda, vinde a mim, porque vós estáis cansada e sobrecarregada, mas eu vos aliviarei. Onde está a minha mansidão de não conseguir enxergar esse Cristo de braços abertos? Porque ser manso é um desafio. Ser dócil é um desafio. Porque não é somente a forma como nós usamos a entonação das nossas falas, não é somente o vocabulário que nós usamos, mas é tão somente a essência que nós colocamos em tudo que falamos e em tudo que fazemos. Porque a afabilidade, a doçura, ela é sentida profundamente quando você está verdadeiramente fazendo o uso dela. E é isso que eu, você, todos nós estamos carentes. De sentirmos essa docilidade, essa afabilidade, essa doçura verdadeiramente. Nos nossos lares, no mundo do nosso trabalho, no mundo da nossa busca espiritual. Não tem coisa mais afável, que mais realmente nos faz sentir o que é a experiência de, desde o portão desta casa, até o momento de eu me assentar e aguardar, parar de abraço em abraço, e ouvir com verdade o que cada pessoa disse. Isso é afabilidade, isso é doçura, é isso que me mantém, é isso que te mantém. E é dessa verdade que nós estamos carentes. De poder passar num corredor e espontaneamente as pessoas fazerem com que vibrações luminosas do exercício do amor sejam jorradas para cada um de nós. Eu posso não deixar pouco ou quase nada para você refletir, mas eu posso te garantir, eu estou saindo daqui entendendo mais de perto o que é afabilidade e doçura, o que é ser manso, o que é ser dócil, por um simples exercício de prestar atenção do que é você chegar de um portão até onde eu estou aqui agora, num processo de receptividade das pessoas. Faz bem para mim, faz bem para todas as pessoas. E como que a gente orgulhosamente se orgulha de fazer beicinho, de se fazer de forte, de se fazer de grande, de se fazer, desculpa, na grande maioria das vezes sabemos, de tolos. Que deveríamos era derramarmos, estou cansada mesmo, estou querendo isso mesmo, vamos fazer isso mesmo, esquece isso. Vamos fazer aquilo que nos faz ficar leves, que nos faz ficar confortáveis. Dentro de casa, na casa espírita. Que hora que nós vamos exercitar o Evangelho de Jesus na casa espírita? Na hora que você estiver fazendo o Evangelho no lar, na hora que você estiver assistindo uma palestra pública,
Na hora que você ouvir algum comentário falando a respeito da doutrina espírita, você tem essas oportunidades constantemente, mas nos falta ser dóceis e brandos. E nós sabemos que a única coisa que vai manter os alicerces desta casa espiritual, que é a seja, são a mansidão e a brandura com que cada um vai estar tratando o outro. E isso serve para a minha casa espírita, isso serve para qualquer casa espírita, porque nós não viemos aqui para sustentar fisicamente um espaço. Nós viemos para ter uma sustentação espiritual, e essa casa existe para além dessa matéria que todos nós assistimos, e nós ainda não nos conscientizamos, porque não somos brandos. Porque ainda estamos na força, estamos num duelo emocional, mental. E aí essa bem-aventurança, que deveria ser o que estivesse cada vez mais nos libertando, parece que ela nos aprisiona. Porque aí, timidamente, eu não vou dar um sorriso. Certamente, com convicção, eu não vou abrir mão. Com uma verdade que eu vou achar em qualquer lugar da obra XYZ, eu não vou abrir mão do meu posicionamento. Nós não somos mansos, nós não somos dóceis. E se eu não sou, aonde eu pressuponho que sou, porque todos nós achamos que somos quando aqui estamos. Como é que eu vou replicar a multiplicação? Como é que eu vou multiplicar esse pão e alimentar quem está lá na minha casa, quem está lá no meu trabalho, quem está comigo na via pública, quem está comigo numa festa? Porque eu posso ir em todos os lugares. Porque se eu for manso, dócil, se eu for um bem-aventurado, eu vou saber, com toda certeza, discernir como é que aquele espaço pode ser influenciado pela vibração amorosa que eu sempre vou estar carregando. O trabalho do Evangelho, o trabalho das bem-aventuranças, porque falar das bem-aventuranças é falar do Evangelho de Jesus, nunca foi convencer as pessoas. Nós não queremos ser convencidos do que está escrito nesta obra. O trabalho do Evangelho é de nos converter. Porque quando eu vou estar convertido, eu com toda certeza, eu vou me comprometer com aquilo que eu vou estar fazendo. Você pode me convencer, mas eu não me comprometo. Tudo bem. Eu até concordo com o que você está falando, mas eu não me comprometo. Agora, quando eu me converto, faça chuva, faça sol, seja a tarefa que for, seja com quem for, eu vou estar comprometido. Porque eu não estou comprometido com o homem, eu estou comprometido com uma causa. Qual é essa causa? Ame-o para ser amado. Muitos serão conhecidos por muito que amaram. E aí, nem sei do tempo, tá, gente? Me ajuda aí. 3 horas. Tá bom. Adorei você. Olha só, para a gente conversar então um pouco mais dessa bem-aventurança, a gente vai sair um pouquinho da obra do Evangelho e nós vamos dar um passeiozinho nessa obra. Né? Acho que todo mundo gosta dela. Jesus no lar. Né? Se você não tem, vai ser bom comprar para fazer o seu evangelho no lar. Vamos rimar e aprender a amar. Bom, se mansuetude é um trabalho interno, e ela tem uma promessa, né? Essa bem-aventurança tem uma promessa, porque os mansos vão herdar a terra. Agora, não pense você que são hectares de terra, né? Você vai herdar, com toda certeza, nós estamos conversando espiritualmente, isso é
um bate-papo espiritual. Tem que ser essa a nossa consciência. Então, quando Jesus está dizendo isso, essa promessa dele dizendo assim, você quer herdar a terra de si mesmo? Você quer ser dono de si mesmo porque você acha que você é dono de si mesmo? Mas quando você viu, você teve que pedir desculpa para você mesmo. Assim, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não fui? Para que eu fui? Então, na verdade, nós ainda não temos o domínio de nós mesmos. E essa bem-aventurança, como ela é um trabalho íntimo, ela fala justamente para nós de que essa amenidade que nós estamos buscando é para herdar a terra de nós mesmos. Essa é a herança que ele está nos proporcionando. E qual que é a terra de nós mesmos? Só tem 3 letrinhas, se chama PAZ. A terra de nós mesmos se chama paz. Você quer paz? Você quer estar em paz? E nós precisamos herdar essa terra. Nós queremos essa terra. Nós queremos estar em paz. E numa de suas inúmeras falas, né, Haroldo, ele faz um comentário que é de Humberto de Campos. E ele diz assim que a chave que nós temos para poder alcançar essa mansuetude, nós resolvemos na violência. A chave de Deus é o tempo. É o tempo. Então, não dá para desanimar. Até porque também, na hora que a gente vai lá no Evangelho, nós vamos encontrar Kardec dizendo assim, quando ele vai falando para a gente da mansuetude, da afabilidade, que isso tudo se torna uma lei, isso é lei, né? Um pouquinho mais lá na frente, ele fala assim, que a gente tem um hábito, né, de dizer assim, mas a minha intenção era a melhor possível. Eu estava com boa intenção. Beleza. Aí ele diz assim, como qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção sempre vai agravar ou atenuar o quê? A falta. Então, o que ele está querendo dizer para nós? Por melhor que tenha sido a minha intenção, não deixou de ser uma falta. Foi uma falta. Mas se a minha intenção, de fato, caminhava para determinada direção, a minha falta pode ser atenuada. E dependendo, ele é melhor que você. Ele me deu 3 horas, já reduziu o negócio para mais da metade. Então, assim, ele vai te falar assim, que a minha falta vai ser atenuada, mas ela vai ser uma falta. Então, quanto mais a gente se esforçar para ser manso e dócil, mais as nossas intenções serão as melhores, e aí, daqui a pouco, elas não vão precisar de passar pelo crivo se foram positivas ou negativas. Elas foram. Como que uma boa intenção pode trazer um resultado nocivo? Essa é a nossa reflexão. Toda boa intenção precisa ter um resultado satisfatório. É isso que cada um de nós está buscando. Mas aí, Humberto de Campos fala, olha, Deus faz isto, né? Ele dá a chave para você. Ele te dá o tempo. Não use da violência. Não queira resolver rápido. Não queira, mas não falo mais no assunto. Assunto encerrado. Pronto. Não. Dá tempo. Dá tempo para a situação, dá tempo para si mesmo, dá tempo para as pessoas. Porque a germinação, a flor, o fruto, só Deus é que acompanha. Ninguém mais. É só Ele que vê o meu crescimento. Você não vê o meu crescimento. Eu não vejo o crescimento do outro. Porque necessariamente o que eu exponho, necessariamente pode não ser o meu íntimo. Quantas vezes, para que a gente possa deixar as coisas no lugar, a gente se cala, a gente concede, mas não resolveu. Mas fica parecendo que nós somos mansos, que nós somos humildes.
E é por isso, então, que a gente vai lá numa outra obra agora para conversar e depois você vai ter a oportunidade de refletir melhor. Porque é a lição 17 do livro Jesus no Lar. E nessa lição, o título dela que Neio Lúcio trouxe foi Exaltação à Cortesia. E sabe que dia, contextualizando, quando ela veio para nós, assim como ele contextualiza, o belo dia que Jesus subiu ao monte, e de lá ele então proferiu o evangelho através das bem-aventuranças. Na descida do monte, junto com seus discípulos, os discípulos questionaram muito esta bem-aventurança. Eles não aceitavam a mansuetude. Então quer dizer que a gente tem que ficar passivo? Quer dizer que a gente não pode reagir? Quer dizer então que a gente tem que tolerar, que a gente tem que suportar, que a gente tem que aguentar tudo? É isso, Senhor? Então eles não compreendiam. Eu estou falando num contexto, né, gente? Claro que está muito mais bem escrito, muito mais elegante, tudo, né? É só para a gente entender o contexto, né? Então, perdi um pouco a docilidade, né? Para a gente ir andando. Mas era assim, porque os discípulos estavam assim, descendo o monte, questionando o que é que se estava sendo feito. Antes do questionamento, o primeiro a fazer o questionamento foi Judas. E nós conhecemos as características de Judas. Ele imaginava que Jesus chegaria para trazer para nós, né, o reino de uma maneira forte, pela força, pela violência. Então, aquela bem-aventurança para ele, então, não foi possível de ser compreendida. E um pouco disso, o Lúcio faz um comentário de que, se o evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir? E é bem assim que a gente ainda pensa. Senão não tínhamos guerra em 2024. Guerras que vão ficar na história. Mas eu não estou aqui nem me retratando as guerras íntimas que nós estamos aí vivenciando, os duelos que nós estamos trabalhando. Mas para ver o distanciamento da humanidade, da bem-aventurança, da mansidão, nós ainda temos guerra do outro lado, num outro continente. E parece que não está acontecendo nada. Parece que está tudo bem na nossa vida. Entende o que é a gente entender que a violência ainda realmente parece que resolve tudo? E aí, então, Judas, não se contendo, por não ter compreendido, e Jesus percebendo o burburinho que existia entre eles, escuta Judas. E Judas diz assim: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus parou, olhou. Sabe quando aquele aluno na sala de aula faz uma pergunta que talvez a maioria estava querendo fazer para puxar o assunto e não faz, e de repente alguém vai lá e faz, e o professor então faz aquele olhar na turma toda, como quem diz: alguém mais? Alguém mais? Foi isso que Jesus fez, que é o que às vezes a gente não faz. A gente não é manso. Eu já vou lá e respondo. Eu já falo a minha verdade, já falo o que eu acho, o que eu deixo de pensar. Eu não dou tempo para que aquilo fique no nível do pensamento das pessoas, para que elas possam construir para ela mesma uma interpretação e ali elas começarem a compartilhar conosco. Aí Jesus deu esse tempo, e não mais do que ninguém, vem cá então Simão Pedro, e pergunta, e fala para Jesus: sim, mestre, concordando com Judas.
Se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Então, Jesus estava se referindo a uma mansidão com ausência de reação. É isso? É isso que a gente entende até hoje da mansidão. Que eu não tenho que reagir. Eu vou abaixar minha cabeça, eu vou silenciar, eu vou sair e pronto. Eu sou manso. Eu sou humilde. Claro que não era isso que Jesus estava ensinando. Lógico que não era isso. O que Jesus traz para nós é a certeza de que nós precisamos, a cada dia mais, entender que nós precisamos ter uma reação, sim. E não é no futuro? Eu não estou num processo, minha virtude ainda não tem algumas pequenas enfermidades que me impedem de ser extremamente virtuosa em determinada característica, mas eu tenho que persistir, porque se eu persistir, eu vou conseguir chegar aonde Jesus está dizendo que todos nós chegaremos. E aí essa mansuetude vai chegar, porque eu vou tendo reações aperfeiçoadas. É isso que Ele está esperando de mim, que eu aperfeiçoe as minhas reações. Se antes eu batia na mesa, agora eu já consigo só apertar a mão. Se eu já não bato na mesa e não aperto a mão, agora eu já consigo respirar profundamente. E aí, num crescente, vou reagindo. A reação que nós precisamos ter é aperfeiçoada. E não é essa convicção que comigo é assim. Não muda, não. Nem precisa. Não aceito mesmo. E aí nós vamos endurecendo aquilo que nós deveríamos estar trazendo flexibilidade. Não é amolecer, é flexibilizar. Você, fulano é muito mole. Todo mundo passa a mão, fala o que quer, faz do jeito que quer. Não estou aqui tirando o conceito de que quem às vezes está passando por essa situação é manso ou tem a flexibilidade emocional. Flexibilidade mental. Para que ele consiga adquirir sabedoria para vivenciar o que nós temos para estar experimentando. Mas o certo, então, que depois dessas perguntas, Jesus falou assim, claro que não. Mentira, ele falou assim, enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio à preguiça. Deixar isso para lá, não vou reagir, não. Por preguiça moral, nós não estamos fazendo posicionamentos. Deixa, cada um tem seu tempo. Opa! E todo mundo tem seu compromisso. Sabe o que é converter? É ficar comprometido. Quando eu estou convertido, eu estou comprometido. Se eu estou comprometido, eu vou até um determinado ponto, mas eu saio daquela posição. Estou com preguiça, mexer com pessoa, não. Muda, não. Mas você não veio aqui para mudar ninguém mesmo, não, mas você tem o compromisso de fazer com que o Evangelho de Jesus, a cada dia, seja um pouco mais percebido. Por mais que você seja imperfeito. Porque todos os discípulos estavam no mesmo caminhar que nós. Tanto é que no exercício crucial de um ato de violência, que foi crucificar o Cristo, onde eles estavam? Onde eles estavam? Não estavam com Cristo. E o maior exemplo de como nós achamos que nós resolvemos as coisas por violência foi levar à crucificação. Mas ele foi manso. E conseguiu estabelecer a lição até hoje. Se tem um ato de violência que repercute na humanidade, transformado em amor, é a crucificação do Cristo. Porque ele não foi o único a ser crucificado naquela época. Tantos outros foram crucificados antes dele. Quem se lembra? Mas a dele está na história. Por ela ser a força que nós
exercitamos de compreender que tudo aquilo que nós façamos, que não venha para ser de encontro à nossa transformação moral, à aquisição da nossa consciência espiritual. Você tem consciência, mas ela pode não estar espiritualizada. E eu preciso que ela seja espiritualizada. Eu preciso, e estou trabalhando para isso, e você também. Então, quando a gente leva ao exercício final um processo de violência, que deixou aí todo esse aparato para a gente vê como que o Cristo ensinou que seja a verdadeira mansidão, porque ele sabia de tudo isso. E se nós formos lá num diálogo que nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, desculpa, não vou aqui conseguir lembrar o capítulo, mas lê a obra, que aí você lê ela toda, você vai achar. Então, você vai achar lá no Paulo e Estevão um diálogo entre esses moços que ficam ali no... Não, os moços que ficam lá, né, batendo no Cristo, né, os soldados lá e tudo. Vocês vão ver uma conversa entre Pilatos e um deles, que era o Políbros. A multidão estava ensandecida com aquela coisa do crucifica, o crucifica. E aí Políbros chegou até Pilatos e disse assim, olha, tem que fazer alguma coisa. Eles vão entrar aqui dentro, vão invadir, vai sobrar para nós. Tipo assim, né? E aí ele falou assim, mas o que eu posso fazer? Que realmente... E começou aquele diálogo ali com Políbros, até que chegou um determinado momento, ele falou assim, não, a multidão está muito arredia, ela vai realmente entrar num estado em que nós vamos ser invadidos. Aí ele falou assim, mas e o paciente? Desculpa, e o prisioneiro? Aí Políbros falou para Pilatos assim, o prisioneiro está extraordinariamente, essa é a palavra que vocês vão achar lá, extraordinariamente calmo, manso e resignado. Nós precisamos desse exercício, salvo todas as proporções. Tem dia que você acha, tem época da sua vida que você assim, aquele momento lá me crucificaram. Né? Me crucificaram. Alguns de nós aqui já devem ter usado essa expressão. Pois é, lá, me crucificou naquela época, né? E você está pedindo contas do que fizeram com você naquela época? Faça, e é outro exercício de ser dócil e manso, faça o que André Luiz sugere em todas as suas obras. Você fez o bem? Você fez o que tinha para fazer? Faz e dá linha, segue. Segue. Aí a gente faz o bem e fica ali. Que hora que você vai me agradecer? Que hora que você vai me retribuir? Que hora que você vai me recompensar? André Luiz, faz o bem e vai, e segue. Tem que olhar para trás. E nós estamos ainda necessitados de, ao fazermos o bem, ficarmos ali parados, esperando qual vai ser a reação do outro em benefício daquilo que ele recebeu. Quando a gente faz o bem, a gente segue. Para que nós consigamos, aí eu vou fazer mais um recorte aqui, que está lá numa lição, no livro Escrínios de Luz, né? Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. E lá ele tem uma lição que chama Mansos de Coração. E nessa lição ele diz assim, quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação, a fraqueza, a insensatez. Não foi isso. É a mesma coisa que ele fala para os discípulos naquela tarde, quando ele desce do monte e eles estão na casa de Simão Pedro. E Jesus, então, diz para ele o que é ser manso, que não era como eles estavam entendendo.
Quando ele diz para ele que as criaturas que se afeiçoam são aquelas que conseguem com toda certeza encontrar gestos de bondade e verbos de compreensão. Gestos de bondade e verbo de compreensão. Aquele que consegue trabalhar com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, bem-estar e contentamento. Foi isso que Jesus explicou para os discípulos naquela tarde, o que era ser manso. E isso ele confirma, Emmanuel confirma quando ele fala isso para a gente em Escritos de Luz. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar a colheita, sem desespero e sem violência. Para que nós consigamos realmente viver essa mansuetude, a gente também não pode se esquecer do que está nos orientando a pergunta 114 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A gente é bom ou mal por natureza, ou é a gente que se melhora? Você sabe essa resposta. Eu não vou deixar você assim, com essa angústia, eu vou te dar a resposta. Porque os espíritos disseram que os próprios espíritos se melhoram. Depende de mim. E quando eu melhoro, quando você melhora, você vai passar de uma ordem inferior para uma ordem superior. E entender essa escala que está lá no Livro dos Espíritos para a gente, na evolução do espírito, é muito importante. Porque pressupõe você fazer a virada da chave, de entender que ser manso não tem a ver com matéria, e que ser manso tem a ver com o seu estado de espírito. E que se a prática que nós precisamos, o que resume o nosso desejo de sermos mansos é a paz, também não tem nada mais claro para a gente do que saber fazer a oração que nos ensina que é ela que nós deveríamos estar a cada dia trabalhando mais e mais. A terra de nós mesmos é uma conquista íntima. A mansuetude é um trabalho interno, que ninguém vai assistir, porque quem é encarnado. Porque quem vê o seu crescimento é Deus. E Ele está vendo. Ele está vendo o seu esforço. Ele sabe da sua boa vontade. E o que Ele espera é que você tenha, dentro, cada um de nós tenhamos a consciência de que nós temos virtudes, mas que nós ainda temos algumas enfermidades pequenininhas que impedem que a gente consiga fazer com que elas possam, a cada dia, ser exaltadas nas nossas atitudes, comportamentos, falas, escritas, olhares. E o convite da noite é que você seja um pouco mais dócil. Que você saia daqui, e antes de sair, que você saia mais dócil. E eu vou pedir permissão para que a gente consiga fazer isso de uma maneira bem simples até. Por favor, tente olhar para alguém com docilidade agora. O que seria isso? Vai tentar, não? É para tentar de verdade. Isso é o que acontece. Jesus fica o tempo todo assim: tenta, meu bem, tenta. Aí você fica assim: é com quem mesmo que você está falando? E a gente não faz. Tente fazer isso quando você chegar em casa. Tente chegar isso quando você sair daqui. Tente se encontrar com quem você não se encontrou. Para que no momento em que a gente estiver caminhando, eu vou fazer da minha caminhada o portão até aqui dentro.
hoje um estado de serenidade e paz na minha alma. E pedir a Jesus, o meu benfeitor espiritual, o seu benfeitor espiritual, que isso seja um mantra que eu carregue, por onde eu for. Mas, principalmente, que seja nos lugares onde a gente está se encontrando para falar de Jesus, para conhecer Jesus, para estudar os ensinamentos de Jesus, para ter as boas maneiras de Jesus. Nós estamos vindo na Casa Espírita porque nós estamos querendo conhecer e vivenciar as boas maneiras de Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, eu vou ser manso, eu vou ser dócil, eu vou levar amor. Onde houver a discórdia, a desunião, eu vou levar a união, a fraternidade, a solidariedade. Onde houver dúvidas do teu amor, da tua presença, da tua consciência na nossa vida, eu vou levar a fé que já me sustenta, que me alimenta, por menor que ela ainda possa parecer, porque tu me garantiste que se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu conseguiria mover o monte. Senhor, onde tiver o desespero, que eu consiga abraçar forte, que eu consiga ter uma palavra de silêncio, mas que leve a esperança, que leve o ânimo, que leve a certeza do amparo, do consolo, da assistência. Senhor, onde quer que nós estejamos, se tiver tristeza, permita que a gente consiga levar o elan da alegria, a alegria de saber que nós temos um Pai misericordiosamente justo e bom, que me ampare, que me socorre, que não precisa ser do gesto facial do meu rosto, mas a alegria de saber que tu és o filho daquele que cuida de mim a todo tempo. E, Senhor, onde houver trevas, onde parece que não se fala em Ti, onde parece que não há nenhum indício da Tua presença, que esse é o ambiente das trevas, da falta de luz, porque Tu é luz, Senhor, que eu consiga abrir a minha boca e falar o Teu nome, porque só em dizer o Teu nome haverá de se fazer luz. Porque Tu és a fonte que vai, a todo momento, jorrar em nossas almas tudo aquilo que necessitamos para sair da nossa acomodação espiritual, do nosso pseudo-cansaço que não dá para fazer um pouquinho mais de esforço, da nossa ideia preconcebida, que nós não temos a oportunidade de fazermos diferença onde nós estamos fazendo pouco. Porque, Senhor Jesus, nós temos a consciência que é dando que se recebe, que é perdoando que é, se possível, receber do outro o mesmo olhar, a mesma gentileza, a mesma cordialidade, o mesmo amparo. Porque nós temos a certeza que a vida eterna, a vida futura, é o que nos aguarda. Uma vida futura de luz, de iluminação, de paz, porque seremos espíritos puros, conscientes da Tua presença e envolvidos da Tua luz. Nesta noite nós queremos ser mansos, dóceis, rogando a Ti, Jesus, que neste momento sede com cada um de nós, agradecidos pelo esforço que fizemos de nos encontrarmos em Teu nome. Que assim seja.
ter que fazer uma contenda. Olha, gente, desculpa, mas é doce, tá? E eu juro para vocês que cada pedacinho que eu degustar vai ser lembrando dessa imagem, tá bom? Muito obrigada. Pode tirar daqui? Agradecemos a Marilda com muita emoção, que eu tenho certeza que envolveu a todos nós nessa noite, que foi de muita luz. Vou passar só alguns breves avisos, depois nós vamos convidar ao José Francisco, que vai fazer a leitura de uma mensagem que foi psicografada na noite de hoje. A juventude pediu para avisar que está fazendo inscrição para o EMEIzinho, que vai acontecer dia 20 de outubro, aqui na Seja. A inscrição é feita na recepção, onde os jovens estão ali responsáveis por nos receber. Agradecemos ao Wilson, do GEF, porque nós, quando chamamos aqui o Marcos Maurício, ele ainda não estava, e o Wilson o substituiu compondo a mesa. E agora eu convido ao José Francisco para fazer a leitura. Quer que põe? Fica melhor para mim colocar. Dá para tirar isso aqui? Fica fazendo favor. Tira. Para mim colocar aqui. Uma boa noite a todos. É muito interessante esse nosso encontro na Semana Espírita, devido ao número de espíritos luminares que tem um carinho para Coipatinga e Minas Gerais. Ontem, na hora que eu adentrei, sentei ali, vim aqui para frente conversar esperando, né, para compor a mesa, o espírito Irte Terezinha, sempre com aquele carinho, apareceu e me disse: meu filho, o médium, em qualquer local que as luzes são derramadas, ele tem que estar pronto para ouvir a imortalidade, porque são vocês os nossos porta-vozes, e queremos dizer que estamos juntos de todos. E então nós recebemos uma mensagem, quando estávamos sentados ali, o amigo espiritual, a convite dela, nos convidou. E deu o título As Bases do Movimento Espírita. O movimento espírita foi erguido sob a égide do Cristo, convidando os paladinos do amor a alicerçar esta obra, onde a união dos espíritas seria o elo da expansão da doutrina espírita na Terra. Entre esses paladinos, vamos relembrar Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que esmerou todo o trabalho sobre as chuvas de lágrimas e testemunhos, abandonado, criticado, mas porfiou até o fim, convidando os espíritas à união fraternal sob a bandeira do Evangelho Redentor. Ouvindo a voz do anjo Ismael, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira. Vindo mais tarde, inúmeros tarefeiros na criação do Pacto Áureo, fortalecendo a união e expansão da fidelidade a Jesus e Kardec, ressaltando Noraldino de Melo, das terras mineiras, e tantos outros que deram todo o tempo e sacrifício em honra ao ideal espírita. Não poderia ser diferente com os modernos discípulos do Cristo. Este posto de liderança é de sacrifício e lágrimas. Todavia,
não devem esmorecer. O Cristo nos consola. Ontem desviamos o curso das leis divinas em nome da promoção pessoal. Hoje retornam muitos para corrigir a consciência de culpa no labor espiritista. Médios, oradores, dirigentes de instituições espíritas e do movimento espírita em geral. São almas arrependidas, sedentas de paz e progresso. Abraçar essa missão sagrada, mesmo não trazendo as credenciais, Jesus que enfiou em nós este mistério sagrado. Hoje, os tempos mudaram. O avanço tecnológico e científico estão cada vez mais evoluídos. Todavia, a humanidade está aflita, carente de amor e paz. A ansiedade visita os espíritos e o medo perturba os corações. Essa carência psicológica é resultado da ausência de espiritualidade. A doutrina espírita, na sua função de consolador prometido por Jesus, veio cumprir este trabalho, apacentar e pastorear o rebanho de Deus, que somos todos nós, ovelhas deste aprisco. É urgente a união de almas neste concerto universal. Aos espíritas, este convite já foi feito. Todavia, muitos não perceberam o convite e não escutaram o chamado de Jesus. Faz-se necessário o pacto áureo do amor, fraternal entre os espíritas. É urgente esse movimento entre as instituições para nos tornarmos fortes e resistentes neste mundo de dores e aflições. Unamos nossos esforços, afastando de nós o anseio pessoal. A doutrina espírita não necessita de defensores, mas sim de corações generosos e estudiosos com o Cristo nos sentimentos. Não percamos tempo nas divagações, não deixemos as intrigas seres maiores que a nossa fé e fidelidade a Jesus. Todos aqueles que querem seguir a Jesus não deverá esquecer do sacrifício e dos testemunhos. As lágrimas derramadas são bálsamos para os espíritos endividados com as leis de Deus. Unidos seremos mais fortes, amando seremos mais coesos com o Cristo. Unidos seremos mais coesos. O Cristo espera por nós. Avante, trabalhadores da última hora. Os clarins foram soados. A nossa hora é agora, porque hoje já é tarde. Saiamos do comodismo. Trabalhemos em silêncio para ouvir a voz dos discípulos do Cristo. Não teme as armadilhas de lobos. Vós sois ovelhas, e somente os lobos cairão em suas armadilhas. As vozes de além-túmulo continuam a convidar os cristãos para servir com Cristo no coração. Juntos estamos com todos que estão nos seus postos de trabalho. Deus, Jesus e caridade, sejamos unidos no amor e fiéis a Jesus e Kardec. Votos de paz e conforto espiritual. O Cristo espera por nós. Abraço fraternal do irmão de sempre, Eurípides Bassanufo. Obrigado. Nós agradecemos ao José pela mensagem, gratidão. E amanhã nós teremos a palestra com o tema Amar o Próximo como a Si Mesmo, o Maior Mandamento. O palestrante é o Rômulo, da Casa Espírita do Amaro Lanares, CEAP. E agora, agradecendo já a presença que hoje está
em maior número ainda neste salão. Nós convidamos a todos que possamos estar aqui amanhã novamente, a partir das 19h30, quando inicia as atividades da arte, quando nós temos a biblioteca e as áreas na parte de baixo. E nós vamos convidar a Mônica, do Grupo Espírita da Caridade, para fazer a prece final por nós. Boa noite a todos. Senhor, o Senhor convidou o seu filho Abraão para deixar a sua casa e ir em direção à terra que o Senhor iria mostrar. E hoje, na reflexão que a Marilda trouxe para a gente, podemos ver mais uma vez que essa terra não está longe. O Senhor que esteve há 2000 anos aqui e que nessa encarnação está até hoje de braços abertos, esperando por nós. Nos chamamos, como disse a Marilda, vinde a mim, meus filhos. Então te pedimos, Jesus, mais uma vez, que possamos construir com o alicerce da paz, da mansidão, a nossa terra e ali criar as bases para edificarmos o seu Evangelho vivo em nós. E onde quer que vamos, com quem estivermos, que possamos refletir a sua vida, que é o Evangelho vivo. Confiamos, Senhor, em dias melhores, porque o Senhor nos prometeu. Vamos vencer o mundo como o Senhor o venceu. Fique conosco e que retornaremos aos nossos lares, sabedor da sua presença eterna conosco. Que assim seja.